Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a prestar bastante atenção na palavra que será ministrada essa noite. Fique atento, fique ligado, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém. Deus tem algo para poder falar com você nessa noite, em nome de Jesus. E para iniciarmos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, todos, sem exceção. Se você está com a sua Bíblia física aí, abra ela. Se você não está, abra o seu smartphone. Mas eu quero te também recomendar que você aprenda a andar com a sua Bíblia. Meu Deus. Vem para a igreja, traga a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, profeta Samuel, o primeiro livro de Samuel, lá no Velho Testamento, depois de Juízes, Ruth. Aí você vai encontrar 1 Samuel no capítulo 7. 1 Samuel no capítulo 7, no verso 12. Amém, irmãos? Quem está jejuando aqui os 12 dias? Levanta a mão aí. Amém? Se você não está, você pode ainda entrar no jejum, tá? Você ainda pode fazer parte do jejum. É até o dia 12. Nós estamos em 12 dias de jejum e oração. Hoje eu fui para a casa do meu pai, acordei, fui na garrafa de café e tchau. Meu Deus. Na hora que eu cheguei em casa, fui tomar banho, estou lá no banheiro, falei, ai meu Deus. Aí esse Silvano falou para mim, o que foi? Correu lá no banheiro. O que foi? Eu virei e falei assim, o que é Jesus? Ela falou, eu também. Mas retomamos, irmãos. Amém? O justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Então levante-se em nome de Jesus e participe. Qual é o nosso jejum? Nós estamos fazendo jejum de quê, irmãos? De café. Jejum de café. Café, chá. Nós estamos fazendo jejum, né? O café não é o café da manhã, não. É o pretinho lá. Bebida preferida, né? Oi? Bebida preferida. É, de preferência o café. De preferência o café. Ô, glória. Aquele que não pode, aquele que não, de repente, café para ele não faz diferença nenhuma. Pode fazer, bebe muito refrigerante, faça muito refrigerante, tá? Mas é um líquido que na hora que você toma costumeiramente, né? Que não seja água, não fique sem beber água, tá bom? Não seja água, você toma costumeiramente. Toda hora que você lembrar de tomar, você vai fazer uma oração. Você vai voltar com muito café. Então você vai lá e ora em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Estamos nesse propósito até o dia 12. Em nome de Jesus. Participe em nome de Jesus, tá? Não deixe de participar. Amém. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Fala assim, fala com vontade. Fala assim, eu estou feliz com Jesus. É uma música do Marcos Nascimento diz, né? Conhece elas? Pode? Estou feliz. Tu queres também ser. Já foi sabendo? É Bíblia mesmo assim, eu estou feliz com Jesus. Amém? Amém. Como fala assim, na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 7, verso 12. A palavra de Deus diz assim: então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Mais uma vez. Então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou
o Senhor. Repita comigo assim: Ebenezer. Ebenezer. Significa, repita comigo, até aqui. Até aqui. Nos ajudou. Nos ajudou O Senhor. o Senhor. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio que temos de estarmos aqui reunidos para ouvirmos a tua palavra, a tua santa e gloriosa palavra. Ó Deus, fala conosco essa noite. Queremos ouvir a tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, fala nos nossos corações. Nós entregamos as nossas vidas a ti. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos prostramos diante de ti. Ministra os nossos corações. Somos gratos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, até aqui, Ebenezer, podemos dizer. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Temos motivos de agradecer, de gratidão, porque o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti. Em nome de Jesus, fala conosco, nos rendemos a Ti. Nosso coração está aberto para ouvir a Tua voz. Tenha liberdade, Espírito Santo. Eu sinto que o Senhor está aqui nesse lugar. Sinto que a Tua presença é real. Ó Deus, em nome de Jesus. Nosso coração está preparado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs em Mispa, entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Levantar pedras é um costume do povo de Israel, especialmente no passado. É um costume dos mais marcantes do povo de Israel. Isso tinha um significado espiritual muito grande para eles. Sempre que eles tinham uma conquista, eles tinham um marcante na vida deles, eles erigiam uma pedra como memorial, como lembrança, para que eles não se esquecessem do que o Senhor fez na vida dele. Sabe, irmãos, isso é algo inspirador para as nossas vidas. Infelizmente nós temos poucos costumes que nos trazem à memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um tempo em que as pessoas esquecem das coisas com muita facilidade. As pessoas apagam as suas memórias assim, não. As coisas devem ficar. O povo de Israel é um povo que a todo tempo eles tinham isso de separar um dia, sabe, esse dia será separado, sabe, como um feriado nacional, para poder lembrar daquilo que o Senhor fez. E Jesus também vai fazer isso com os seus discípulos. Jesus também, inclusive a ceia, é um memorial, é uma lembrança, é um rito, para que a gente se lembre do que o Senhor Jesus fez por nós. Nossa cultura, infelizmente, é uma cultura, muito pobre, sabe, a gente trata as coisas de maneira muito banal. Seria muito bom, a igreja, pelo menos, nós nos enriquecemos, a igreja se enriquecer de uma cultura, sabe, de lembrarmos, de termos significado, de darmos importância às coisas. Esse costume de levantar pedras para o povo de Israel é um dos costumes mais antigos. Eles não levantavam as pedras com adorno, não era, sabe, uma questão arquitetônica, de beleza, estética, não era isso. Eles levantavam como um memorial. Era algo significativo e importante. Cada pedra que eles erguiam contava uma história. Amém? Amém. Presta bastante atenção. Cada pedra que eles erguiam contava uma história. Cada memorial que eles erguiam lembrava uma intervenção divina. Lembrava
uma manifestação, um cuidado de Deus sobre a vida dele. Era como se eles estivessem dizendo, como se o povo de Israel estivesse dizendo: Deus esteve aqui. Aleluia. Deus esteve aqui. Existem vários. Mas eu gostaria rapidamente de lembrar alguns exemplos. Jacó em Betel, quando ele estava indo para a casa do seu tio Labão, ele coloca uma pedra no travesseiro, ele tem um sonho de uma escada onde os anjos subiram e desciam sobre aquela escada. E quando ele acordou, ele falou: certamente isso aqui é a porta do céu, isso aqui é a casa de Deus, esse lugar é a casa de Deus. E ele pega um óleo sobre aquela pedra que ele tinha colocado no travesseiro e ele unge aquela pedra. Era o memorial do encontro de Jacó com Deus. Naquele momento, depois quando Jacó vai retornar da casa do seu tio Labão, ele vai passar por aquele mesmo lugar. E ele vai se lembrar do seu encontro e de tudo que ele viveu, tudo que ele passou na casa do seu tio Labão, e como Deus cuidou da vida dele. Esse lugar é a casa de Deus, esse lugar é a porta do céu. Olha que maravilha. Imaginou se nós olhássemos a igreja dessa maneira? Esse lugar é a casa de Deus, esse lugar é a porta do céu. Aleluia. Se você entendesse, se cada culto que nós viéssemos para participar, nós viéssemos com essa mentalidade: estou indo para me reunir com meus irmãos naquele lugar onde nós cultuamos a Deus, e aquele lugar é a casa de Deus, é a porta do céu, porque a igreja se reúne ali. Aleluia. Não temos que tratar as coisas com banalidade. Josué no Jordão, quando Josué foi atravessar o Rio Jordão, eles tinham passado 40 anos no deserto, por causa que eles haviam pecado. Quando Josué vai atravessar o Jordão, agora, para poder começar uma nova etapa, um novo futuro, um novo projeto, agora eles iam conquistar Canaã. Tinham passado, haviam sido tirados do Egito, ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto. E Josué então mandou pegar 12 pedras. E os filhos de Israel perguntaram, Josué capítulo 4, versos 5 ao 7, quando os nossos filhos perguntarem no futuro, Josué disse: que significam essas pedras? Vocês dirão: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor. O que aconteceu? Eles estavam atravessando, eles chegaram na beirada do Jordão. E aí Josué virou para eles e falou o seguinte: tinha o Jordão, não tinha como passar, o povo estava ali, tinha rio. Josué mandou os sacerdotes, Deus deu uma ordem para Josué, instruiu Josué para que os sacerdotes colocassem os pés nas águas. E quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas com a arca da aliança, o rio parou. E eles atravessaram a pé enxuto. E ali no meio do rio, Josué mandou cada tribo pegar uma pedra. Eles terminaram de atravessar. E eles então levantaram, erigiram aquelas pedras. As águas do Jordão foram cortadas. Josué mandou erguer 12 pedras no meio do Jordão, uma para cada tribo. Uma para cada tribo. Era o memorial da travessia, do milagre, da fidelidade de Deus. Ah, meu irmão, se você estiver ligado com Deus, se você não estivesse ouvindo meramente palavras que estão sendo pregadas aqui essa noite, mas você estiver conectado com Deus, você vai entender o que Deus tem feito na sua vida. E que você tem motivos para erguer pedras de memorial ao Senhor, para poder dizer quantas vezes o Senhor tem te abençoado e muitas coisas têm caído no esquecimento, muitas coisas têm ficado para trás. Meu Deus. Foi uma transição, saiu do deserto, agora estava entrando na terra, atravessaram o Jordão. Significava um memorial pela travessia, pela fidelidade, pelo cuidado de Deus. Os pés, os calçados deles não desgastaram durante 40 anos. A roupa não envelheceu no corpo, não envelheceu. Maná caiu no céu. Deus alimentou aquele povo, Deus cuidou deles. O sol não os queimava de dia, nem o frio à noite tinha uma coluna de fogo que esquentava eles. De dia tinha uma nuvem que cobria eles no deserto e não permitia que o calor os abrasasse. Quando eles foram entrar, o que aconteceu? A coluna cessou, o fogo parou, a nuvem já não
existia. Sabe por quê? Porque agora era uma nova etapa. Era um novo momento. Foi maravilhoso. Todo aquele cuidado de Deus, uma lá parou de cair. Mas agora é hora de conquista. É hora de avançar. Mas às vezes a gente quer ficar no deserto. Às vezes a gente quer ficar no deserto. Porque às vezes o deserto nos dá um certo saudosismo. Cuidar de Deus. Todo dia de manhã a gente levanta, tem uma nazinha ali, ó. Maravilha. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: é tempo de avançar. Aleluia. Samuel em Ebenezer. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. É o texto que nós lemos. Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer. Era o memorial da vitória e da proteção divina. E Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até esse dia, até esse momento, Deus não falhou. Deus não falhou. Glória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essas pedras não tinham poder em si mesmas, irmãos. Não eram pedras místicas, nem poderosas, que eles iam lá tocar naquelas pedras. Não, nada disso. Mas elas eram um memorial para lembrar do poder de Deus. Era um memorial para trazer a memória. Cada vez que alguém via uma dessas pedras, a pessoa se recordava: aqui o Senhor nos livrou, aqui o Senhor nos falou, aqui o Senhor nos restaurou, aqui o Senhor operou na nossa vida, aqui o Senhor abençoou o meu casamento, aqui Deus abençoou meus filhos, aqui. Aleluia. Era como se o próprio Deus dissesse para eles: não se esqueça de onde eu tirei vocês. Não esqueça de onde eu tirei vocês, nem de quantas vezes eu te levantei. Deus estava dizendo isso. Hoje, irmãos, nós não levantamos pedras físicas. Nós não vamos pegar uma pedra aqui e colocar aqui no meio da igreja. Não vamos fazer isso. Não levantamos pedras físicas, mas cada vida transformada nesta igreja, cada família restaurada, é uma pedra viva. Meu Deus. É uma pedra viva. É um memorial do cuidado do Senhor. Cada cura, cada vitória, cada porta aberta. 1 Pedro, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: vocês também são como pedras vivas, vocês são edificados como casas de Glória. Deixa eu dizer para vocês, presta atenção, vocês também são as minhas pedras vivas. Aleluia. Cada um de vocês, cada irmão, cada história, cada cura, cada perdão, cada reconciliação, cada aconselhamento, tudo isso são pedras de testemunho, pedras de lembrança. E agora, Anderson? Ao se preparar para esse novo tempo, irmãos, estou ajudando a levantar mais uma pedra. Ao se preparar para esse novo tempo, quero que você entenda isso. É importante que você entenda isso. Estou ajudando a levantar mais uma pedra espiritual chamada Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E deixa eu dizer para você: e continuará ajudando, irmão Jesus. Continuará ajudando. Toda história de fé merece uma pedra de gratidão.
quem viu o que Deus fez entre nós. Hoje eu não prego apenas como pastor, mas como uma testemunha de quem viu o que Deus fez no nosso meio. Quando eu cheguei a essa igreja, Igreja Batista Missionária, agora Igreja Batista Missionária, a Viva. Quando cheguei a essa igreja, Deus não me deu uma missão apenas, Deus me deu uma família. Quando eu cheguei a essa igreja, Deus não me deu apenas uma missão, Deus me deu uma família. Quantas coisas eu vi, quantos casamentos eu fiz, alguns velórios, várias apresentações de crianças, quantos casamentos eu vi Deus restaurar, quantas feridas eu vi Deus curar, quantas vidas eu vi Deus salvar, quantos corações eu vi Deus avivar. Acendendo os corações. É verdade que essa igreja passou por vários desertos. É verdade. Passamos por tempestades, passamos por momentos em que parecia que não havia força em nós, passamos por muitas coisas, mas o Senhor sempre foi o mesmo. O Senhor nunca mudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E quando eu começar a dizer, eu quero que você repita comigo. Quando eu começar a falar até aqui, eu quero que você fale comigo. Vamos lá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Dá uma salva de palmas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi sorte. Essa igreja nunca teve uma posição pacífica. Ela nunca viveu isso. Essa igreja tem o mesmo tempo que eu de casamento, 28 anos. Há 13 anos, sou pastor, ficou mais tempo aqui. Os abuelos vai bater no recorde. Assim esperamos, Thaís. Mas essa igreja nunca teve uma posição pacífica. Todas as transições que essa igreja iniciou, estão aqui os irmãos mais antigos que podem confirmar. Foi no meio de guerras, de batalhas, no meio de dor. Isso, deixa eu dizer para você, é um espírito que queria fazer isso nessa igreja, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus mudou a história dessa igreja. Deus mudou. Não foi sorte, não foi estratégia, não foi força humana. Ô irmãos, quantas vezes alguns irmãos juntamente conosco, mas quantas vezes eles nós paramos e ajoelhamos, Senhor, a gente não sabe o que a gente faz, Senhor. Tem misericórdia, só o Senhor. E a gente via a intervenção do Senhor. Foi Deus, pura e simplesmente Deus. Aleluia. Isso nos prova algo. Ele é o Deus desta igreja. Aleluia. Ele é o Deus dessa igreja. Eu louvo a Deus. Esse ano eu vivi um chamado de Deus para essa igreja. Eu vivi um chamado de Deus para essa igreja. Um chamado que marcou uma geração aqui. Essa semana o irmão contigo, eu estava mais no nosso meio, me mandou uma mensagem. Ele disse: pastor, como eu sou grato pela vida do Senhor. Como eu sou grato por tudo que o Senhor fez pela minha família, tudo que o Senhor fez pela minha casa, tudo que o Senhor fez pela minha vida. A única coisa que existe no meu coração é gratidão. Gratidão. E eu sei que o Senhor ainda ora por nós. Preste bastante atenção, viu, Deus? Sua jornada está só começando. Mas disso nós vamos deixar para poder falar nessa semana. Jeremias capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus nos diz: nós vamos
nós temos um chamado, Deus nos amou para marcar uma geração. Jeremias 3,15 diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e entendimento. Vos darei pastores segundo o meu coração. Segundo o coração de quem, irmãos? De Deus. De quem? De Deus. Que vos apacentem com conhecimento e entendimento. Quando Deus chama alguém para o ministério, Ele não chama para ser famoso. Quando Deus chama alguém para o ministério, Ele chama para essa pessoa ser fiel. O chamado de Deus é um chamado não para fama, mas é um chamado para fidelidade. E ser fiel às vezes custa caro. Ser fiel às vezes custa lágrimas. Ser fiel às vezes custa silêncio. Ser fiel às vezes custa incompreensão. Ser fiel custa às vezes renúncia. Foram 13 anos, irmãos. 13 anos de noites acordadas, de visitas, de aconselhamentos, de orações, de risos, de lágrimas. Foram 13 anos. Mas como disse o apóstolo Paulo, eu queria, eu digo isso aqui, talvez não como ele, mas eu posso dizer: eu de muito boa vontade me gastei e me deixei gastar pelas vossas almas. Aleluia. Eu de muita boa vontade me gastei e me deixei gastar pelas vossas almas. Sabe, irmãos, eu poderia aqui na minha história pessoal lembrar de tantos momentos difíceis que nós vivenciamos aqui, perdas, divisões, crises, e mesmo assim Deus, nesse momento, em cada momento, eu não posso citar um momento, porque em cada momento Deus provou que Ele estava no meio do seu povo. Em cada momento Deus provou que Ele estava aqui. E por isso, essa igreja agora ela se chama Igreja Batista Missionária Aviva. Porque até aqui Nos ajudou, Senhor. vocês estão lá. Não lá? Até aqui nos ajudou, Senhor. Agora fala com vontade. Até aqui nos ajudou, Senhor. Aleluia. Abacuque capítulo 3, versículo 10. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse é o aviva que você está sendo para si. Esse é o aviva que essa igreja nasceu para ser. E será. Amém. Em nome de Jesus. Aviva, ó Senhor, a tua obra. A palavra viva não é apenas um nome, irmãos, é uma chama. A palavra viva não é somente um nome, é uma chama, é um lembrete do propósito eterno de Deus para essa casa. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Que o meu trabalho não seja em prol de vocês. A gente foi levantado para despertar, vocês foram levantados para despertar corações, para reacender a fé das pessoas. Vocês foram levantados para ser um sinal de esperança nesse bairro, nessa localidade, no setor 7, nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Essa igreja foi levantada para isso, em nome de Jesus. O Aviva é muito mais do que a igreja, é um nome, é uma mensagem. Aleluia. É uma mensagem. Deus ainda está dizendo, sabe o quê? Eu não terminei. Aleluia. Eu vou repetir para você porque talvez você não entendeu. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja? Eu ainda não terminei. Aleluia. Eu ainda não terminei. Glória a Deus. Eu ainda não terminei. Ainda há algo, ainda há muito o que se fazer nesse lugar. Já viu fogo? Já viu fogo? Quem já teve fogo na beirada do fogo lá na fogueira, na roça, na rua? O fogo fica de um jeito só? Sim ou não? Ele muda de forma, né? O fogo muda ou não muda de forma, irmãos? Uma hora na labareda dentro de um jeito, uma hora na labareda dentro de outro, mas o fogo não se apaga. A chama que Deus acendeu nessa igreja, através da minha vida,
vai continuar queimando, mas ela vai mudar de forma. Mas é a mesma chama. É a mesma chama. É a mesma chama. Mesmo quando o vento sopra. O vento sopra. O vento sopra. Só que os frutos permanecem, irmãos. Os frutos permanecem. João capítulo 15, versículo 16. Jesus disse para nós, disse para os seus discípulos: você não fosse vós que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. Eu vos nomeei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. O verdadeiro sucesso do ministério, irmãos, não está no tamanho da igreja, mas na permanência dos frutos. O verdadeiro sucesso do ministério está na permanência. Se os frutos permanecem, novamente os casamentos restaurados, mudanças, transformações, famílias transformadas, aquilo que Deus tem feito, e o fruto, sabe? Você pode perguntar para todo mundo que está aqui, que são da igreja: qual é a maior característica da Igreja Batista Viva? Qual a maior característica da Igreja Batista Viva? Qual é a maior característica da Igreja Batista Viva, Alexandre? Você sabe, é o quê? O amor. Qual é a maior característica da Igreja Batista Viva, Débora? O amor. Qual é a característica da Igreja Batista Viva, Letícia? Quando você chegaram aqui, Fabiano, o que vocês gostaram? Vocês foram bem recebidos, vocês foram amados. O principal fruto que permanece nessa igreja é o amor. Aleluia. Que esse fruto permaneça. Que esse fruto permaneça. Que esse fruto, ele persista, irmão. O sucesso do ministério é o fruto que permanece. É o amor que vocês têm uns pelos outros. E os frutos dessa casa vão permanecer. Deixa eu dizer: os homens passam. Os homens passam. Sempre, sempre. Mas aquilo que foi semeado permanece. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo para plantar, existe um tempo para colher. Existe um tempo para plantar, existe um tempo para entregar o grão. Entregar não é desistir. Entregar é entender. Você já fez o plantio e a colheita que deveria ser feita ali. É reconhecer que Deus está conduzindo para o próximo capítulo, para a próxima etapa. Assim como Moisés viu Canaã no topo do monte. Ele viu, Deus levou ele até o topo do monte. Deus falou com ele: olha, Moisés, ao longe, Josué entrando com o povo. Mas Deus olhou para Moisés e falou: você não vai entrar. Você está vendo, mas você não vai entrar. Então Moisés estava entrando numa outra terra muito melhor. Muito melhor. Ele estava entrando na terra prometida, sabe, a celestial. Mas para aquele novo tempo que o povo de Israel estava vivendo, Moisés já não cabia mais. Isso é uma ilustração, para nós entendermos, para a gente compreender como que Deus trabalha, para nós entendermos como que é o agir de Deus. Há momentos que Deus nos chama para abençoar quem vai continuar a caminhada. É assim. O mesmo Deus que começou a obra, Ele é fiel para completar, Ele vai terminar. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. E eu quero terminar essa palavra dizendo algo muito importante. Até aqui, Nos ajudou o Senhor. amém? Vou falar de novo. Até aqui, Nos ajudou o Senhor. agora repita comigo assim: legal. Legal.
legado. João capítulo 13, versículo 1, Jesus disse: tendo amado, a palavra de Deus nos diz, João escrevendo a respeito de Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Maior legado não é um milagre, irmãos. Maior legado não é a multidão. Maior legado que alguém pode ter é amar até o fim. Aleluia. Maior legado que alguém pode ter é amar até o fim. É amar até o fim, independente do que aconteceu, é continuar amando até o fim. Amando até o fim. Alguns irmãos há algum tempo atrás saíram da igreja. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz, irmãos? Eu fiz um grupo de transmissão ali no meu WhatsApp. Irmãos antigos da igreja. De tempos em tempos eu mando uma mensagem para esses irmãos. Para todos eles. Glória a Deus. Para todos eles. O maior legado, irmãos, é amar até o fim. Amar até o fim. Às vezes você pode até não ser compreendido. Às vezes a gente pode até não ser entendido. E às vezes nós podemos até mesmo falhar, e falhamos, e erramos. Porque somos falhos. Somos falhos. Às vezes erramos querendo acertar. E às vezes erramos porque erramos mesmo. Mas o maior legado do ministério é amar até o fim. Ouviu, Deus? É isso que define o ministério pastoral. É isso que define o ministério pastoral. E amar às vezes dói. Às vezes amar dói. Mas o pastor tem que amar mesmo quando dói. Tem que permanecer, mesmo quando cansa. Eu estou saindo daqui porque estou cansado, irmãos. Não é isso. Estou saindo daqui porque a igreja precisa viver um novo tempo. Não estou cansado. De forma alguma, mas a igreja precisa viver uma nova etapa. A igreja precisa disso. O amor de Cristo em nós é o que sustenta o que nós construímos até aqui. E até aqui Nos ajudou, Senhor. Amém. Amém. A pedra da Ebenezer é o altar de amanhã. A pedra de Ebenezer é o altar de amanhã. Até aqui, Nos ajudou, Senhor. hoje eu estou deixando uma pedra de memória, uma lembrança, não como um fim, mas é um testemunho do que Deus começou a fazer, o que Ele vem fazendo nessa igreja, e como Ele permanece nessa casa. O Aviva aqui não é uma história que termina, irmãos, é uma história que prossegue, que continua. É olhar para trás e ver que aqui tinha fé, lágrimas, renúncia, amor, presença de Deus em cada irmão, em cada irmã, em cada família. Repita comigo assim: o fim de um tempo Filho de Deus. é o início de um legado. Amém. Um dia vocês vão entender essa frase. O fim de um tempo é o início de um legado. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até que o Senhor te ajudou. Até que o Senhor me ajudou. Até que o Senhor nos ajudou com família.
Nós não somos dignos de nada, irmãos. Mas é a autoridade de Deus. Nós temos que nos alegrar, levantar nossa cabeça e dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Meu Deus, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos direcionou, o Senhor nos abençoou. Ó Deus, até aqui o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem estado conosco. E a promessa de Deus é que a glória da segunda casa será maior do que o primeiro. Aquilo que Deus tem para poder realizar é muito maior do que Ele fez até agora, irmão. Ele já fez grandes coisas. Moisés já tinha realizado, é assim. Já havia vivido e feito grandes feitos. Mas agora o que Deus tinha para poder fazer era algo novo. Era algo ousado. Era algo que mesmo no meio das dúvidas, algo que no meio dos desafios, quando Josué, sabe, agora ele dobra os seus joelhos com a espada na mão, talvez pensando: Senhor, o que é que? E agora, Senhor? E quando ele levanta a cabeça, ele vê um anjo diante dele, e era o próprio anjo do Senhor. E Josué faz o que depressa, ele vira e fala: se é dos nossos, é dos deles. E ali o Senhor se manifesta para Josué, porque começava um novo tempo. E assim a nossa vida também é feita de ciclos, de épocas, de tempos, que a gente tem que entender, porque senão nós não vivemos aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Senão nós não vivemos aquilo que Deus tem para poder fazer, e ficamos no mesmo sempre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite. Por tudo que você tem vivido, por tudo aquilo que você tem passado, por tudo aquilo que você tem enfrentado, na sua casa, na sua família, a nessa noite, não somente nós como igreja aqui, mas na sua vida, a você levantar uma pedra ao Senhor, a você erigir uma pedra como memorial, para você lembrar tudo que Deus tem feito, tudo até esse momento da sua vida, Ele cuidar de você, em cada detalhe, até nas horas que nós não levamos em conta, até na hora que nós não fazemos conta, Deus está cuidando de você. E é tempo de lembrar, é tempo de olhar, é tempo de olhar para trás. E você olhar e dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, o Senhor tem um novo tempo para você também, para a sua casa, para a sua família. Deus tem um novo tempo para essa igreja. Deus tem uma história para você. Deus tem uma nova história. Deus tem algo